Olá, olá! Estamos aqui para falar um pouquinho sobre casamento e nós resolvemos pegar alguns depoimentos de noivo que tiveram um casamento diferente. A gente quer saber o porquê que foi diferente. E uma dessas noivas que casou recentemente esse ano, de 2024, foi a Amanda. Eu vou chamar a Amanda aqui para ela nos. Oi, Amanda! Quando é que Olá, tudo bem? casou? Você casou quando? Eu casei em maio, dia Hum. 18 de maio, agora de 2024. Casou de Nós, a Amanda, gente, faz parte do grupo de noiva RBC. A revista Bem Casados tem grupo de noiva, então a gente acompanha os casamentos. Como é que foi, Amanda, para você construir, organizar esse casamento? O que fez diferença o grupo para você? Se não fez diferença, como é que foi? Conta para mim sua experiência na organização do casamento. Olha, desde quando eu fiquei noiva, eu planejei esse casamento em 10 meses e me apresentaram o grupo, né? Aí eu logo fiz minha ficha, esperei a autorização lá e entrei e fez total diferença na minha vida, principalmente na questão financeira, porque eu consegui economizar muito e com alguns fornecedores, dicas de noivinhas, até de você que fala no grupo. Então, assim, foi fundamental para o planejamento desse casamento em questão financeira. E sem falar assim, para a gente pegar, né, aqueles fornecedores com preço bom, com qualidade, para a gente não ser pego de surpresa. Afinal, todo mundo tem o casamento dos sonhos, né? Que é aquele casamento que tudo dê certo. Então, assim, foi essa etapa para fazer o planejamento perfeito. Você seguiu algum cronograma? Por exemplo, fechou primeiro cerimonialista, depois parte de festa, depois você foi fazendo uma escadinha, assim, uma linha do tempo? Eu peguei a lista, né? As noivinhas iam mandando lá, e primeiro foi a cerimonial. Então, assim, eu sou de Trindade, eu fechei com uma cerimonial aqui do meu município para facilitar minhas coisas, porque eu trabalho, eu sou da área da saúde, então é bem corrido, então não tinha muito tempo de ficar em eventos, essas coisas. Então, assim, eu precisava ser rápida e ágil. Então, eu peguei a cerimonial daqui, mas as outras dicas tudo eu fui pegando no grupo. Ela também me passava alguns fornecedores, algumas dicas dela, mas eu falava assim, não, no grupo, assim, assado é mais barato e as noivas falam bem, eu vou falar com esse fornecedor. E no final, ela me pediu até o contato desses fornecedores para ela indicar para outras noivas que não estão no grupo. Então, assim, foi uma troca. É difícil, por exemplo, no meio casamento, quando a cerimonialista tem só o pessoal que ela confia. Eu entendo, é mais fácil trabalhar com decorador que se você conversa com ele só no olhar, assim, ó, troca esse troço aí que não tá bom, não. Mas tem muita gente boa no mercado entrou depois da pandemia, que está aí querendo ser conhecido, e é uma ótima oportunidade as indicações que tem no grupo, né, Amanda? Sim, Seu casamento foi em Trindade, foi em numa Trindade. fazenda, não foi? Vamos ver o Foi numa. casamento, Amanda, para vocês terem uma noção de como é que foi. É um videozinho, é um trailerzinho. Ele não é tão pequenininho, não, mas a gente vai ver tudo. Vamos lá, depois a gente vai falar mais. Peraí. Aí o sol desse ó, o filho da Amanda, a cerimônia, o esposo dela, o esposo. A festa, o segredo.
pacas, ele estava no meio escolhendo os pacas. Lindo, lindo, legal, né? O lugar é muito bonito. Deixa eu perguntar, é de vocês ou vocês locaram lá em Trindade? É aluguel. Inclusive, ele aluga para casamentos lá. Olha E só, e é pode caro? fazer. Olha, no meio desse de casamento e, como diz, né, noivas, não é muito barato. Mas por que que eu escolhi lá? Porque eu economizava na decoração, porque a chácara é muito bonita. Então, assim, eu paguei um pouco a mais pela chácara, porém eu economizei na questão da decoração. Que eu não precisei gastar tanto, às vezes, como se fosse um salão fechado. Então, o investimento saiu elas por elas. E lá também pode fazer a cerimônia lá no local. Mas eu optei por não fazer lá, só optei O por aluguel, fazer o a festa aluguel lá. lá, o aluguel lá é por horário ou é por dia? Não, é por dia. Mas o dono de lá é tão bacana que ele libera antes para montagem. Eu comecei a montar lá na quinta-feira e retirei as coisas, terminei de retirar na segunda. Então, meio que é o final de semana todo. E ele é bem atencioso, fica junto, pergunta se está precisando de alguma coisa, porque eu acompanhei tudo junto com a cerimonial. Então, assim, vale o investimento pelos tanto Que de dias. Não é igualzinho aqueles locais que a gente aluga, tem horário para tirar, horário para entrar, não. Ele é bem tranquilo. Então, eu comecei a colocar as coisas lá na quinta-feira e retirei tudo ainda na segunda. E deixa, seu casamento teve um negócio diferente. Você parece que casou numa igreja pequena, é a impressão que eu tive. E só teve os mais íntimos, né? Os padrinhos, a família. E foi para quantas pessoas seu casamento, Amanda? Meu casamento foi para 400 pessoas. Só que não tinha 400 pessoas na cerimônia. Não. Por que que você decidiu? Por que que você fez a cerimônia só para os mais íntimos? Me conta essa história. Como é que você desenvolveu isso na sua cabeça? A família minha é muito grande. Minha mãe é uma família que tem 9 irmãos, então, assim, eu tenho 24 primos para você, primos primeiro, então, assim, é muito grande. E a família do meu esposo também, né, do meu noivo na época, também é grande. Eu falei assim, não dá para colocar 400 pessoas dentro de uma igreja. E tem uma capela que é próximo do local onde a gente tá morando, ia morar, e uma capelinha que a gente frequenta nas missas. E eu falei assim, eu quero casar aqui. Então, e eu queria algo bem restrito, intimista. Então, sim, eu decidi que eu falei assim, vou convidar somente os padrinhos e os irmãos dos nossos pais para estar presente dentro da igreja. Então, se a igreja, a capelinha é bem pequenininha mesmo, eu acho que deu na faixa de umas 60 pessoas somente dentro da igreja, e eu Então, convidei o resto da família para uma para festa, para recepção na chácara. Muitos acharam que até minha cerimônia seria na chácara. Chegaram até antecipado do horário marcado, mas a cerimonial soube contornar tudo lá, já foi acomodando eles, porque eu dei uma atrasadinha na igreja, questão ali de 10, 15 minutos, e saiu tudo do jeito que eu queria. Uma cerimônia restrita, numa capela, somente para padrinhos, pais e meus tios, pessoas bem próximas mesmo, e o resto dos convidados, primos mais distantes, amigos, eu convidei somente para a recepção, onde deixa todo mundo aproveitou. eu te perguntar, e o povo o que que achou disso? Esses parentes falaram assim, poxa, tanto eu ir lá na cerimônia, olhar, não teve isso, não? Teve alguns que falaram, nossa, eu achei que a cerimônia ia ser aqui, por que que você não aproveitou esse local? Eu falei, não, mas eu queria algo bem, assim, restrito, porque eu não gosto muito, assim, de chamar muita atenção, mas gosto de comemorar, de festas, eventos, então eu queria comemorar com todo mundo, então, assim, eu pude aproveitar mais. Então, eu casei na capelinha, do jeito que eu queria, fui para o espaço de festa, fiz as fotos lá, e logo em seguida eu aproveitei, porque eu falei que eu queria ser aquela noiva que eu aproveitasse a festa do começo ao final. E assim eu fiz, eu fui a última a fechar a chácara. Eu saí junto com os garçons. Eu e meu Mas você, marido. mas você sabe que talvez as noivas que estão assistindo aí, o que a Amanda fez
Não é muito para economizar, não, porque o que economiza na festa é a cerimônia, porque na cerimônia, se a pessoa faz só a cerimônia lá na igreja, acabou. O máximo que tem é um bolinho com uma champanhe, às vezes no salão da igreja, ou se não, um bem casado, e ó, tchau, vão com Deus, Deus te abençoe. Mas ela fez o O inverso. inverso. Pôs poucas pessoas na cerimônia, porque fez uma capelinha, economizou na decoração da igreja, Sim, mas compensação, 400 comidas para quatro, não, buffet para 400 400 pessoas, pessoas. cadeiras e mesas para 400 pessoas. E É. isso foi durante o dia? Como é que foi? A festa, a cerimônia? Que hora que foi a cerimônia? Que foi a hora que começou a festa? A cerimônia eu marquei ela para as 16 horas, é 16h30. Não, opa, vou voltar. A cerimônia eu marquei para as 16 e a recepção eu marquei para as 17. Então, assim, eu pedi para que os padrinhos chegassem às 15h30 para começar às 16 pontualmente. Mas teve alguns atrasos de alguns padrinhos. E assim aconteceu, e às 17h10, 17h15, eu estava chegando já na chácara, que é bem próximo aqui de Trindade, que é saída para Palmeiras. Então, sim, lá eu já cheguei, como ela é muito bonita, eu quis explorar para fazer algumas fotos lá, eu e meu marido. Aproveitei para fazer também aquele vídeo que mostrou aí com os padrinhos que eu queria também registrado. E logo em seguida eu já fui receber todos os convidados. Então, assim, fiz as fotos na frente da mesa do bolo e já passei para receber os convidados. A banda já começou a tocar, a pista de dança já foi liberada e para curtir mesmo. Então, assim, eu não fiquei, tirei as fotos que eu queria, conforme eu queria, meu e do meu marido. Tirei com os padrinhos, com as pessoas ali mais importantes, e o resto foi tudo ali na pista de dança. Foi me encontrando, eu fui conversando. Então, a minha intenção era aproveitar o meu casamento, porque eu falei, eu não quero ser aquela noiva que só fica questão de foto. Eu quero aproveitar, eu quero curtir ele, curtir o meu marido, curtir a minha família, para aquelas pessoas que vieram, às vezes, até de longe para nos prestigiar, para me dar aquela atenção. Então, assim, eu fiz. Então, foi algo bem diferente mesmo. Então, assim, eu economizei na decoração da igreja, que foi uma capela, né, bem simples, mas eu fiz a festa para esse tanto de convidados e, assim, economizei na decoração por a chácara ser muito bonita, mas também a decoração ficou do jeito que eu quis e planejei, que estava no projeto. Deixa eu te perguntar um negócio. Eu sei que tudo pode dar certo, né? Até torço para os casamentos dar certo, mas a gente não tem controle do futuro. A gente planeja, mas o que vai acontecer lá depende muito de quem está trabalhando, de quem está executando. De repente a pessoa, naquele dia, ela não está bem. Teve alguma coisa no seu casamento que não saiu de acordo com o que você queria, ou você imaginava? Tem alguma coisa que você faria diferente? Uma dica que você poderia dar para as noivas, para elas falar, ó, calma seu coração, eu queria rosa vermelha, mas veio laranjada e tá tudo bem. É só um exemplo. Teve Não, alguma coisa? assim, teve sim, teve uma coisa que aconteceu que eu quis economizar um pouquinho e o barato acabou saindo um pouco caro, mas graças a Deus a cerimonial e a banda fez todo o diferencial, que foi a questão do gerador. Eu até já comentei isso, algumas coisas no grupo de noiva, eu não peguei a indicação da revista, pesquisei outro, que era falado no grupo também. E assim, ele chegou atrasado. Então, assim, meu irmão me ligou. A cerimonial não quis entrar em contato comigo. Mas na hora que o meu irmão me ligou, eu vi que algo estava errado. Então, assim, aquilo já me deixou um pouco preocupada e eu, ansiosa do jeito que eu sou, comecei a ligar pro proprietário. E ele não tá a caminho, tá a caminho. Então, assim, a minha banda, a iluminação já estava tudo lá e o gerador não chegava. Então, assim, às vezes a gente quer economizar um pouco de diferença que às vezes não vale a pena. Então, assim, na hora que a banda nem tinha terminado de tocar, ainda faltavam alguns minutos para a banda terminar, o gerador simplesmente acabou o combustível. Então, assim,
o rapaz não foi preparado para o combinado no contrato. Então, assim, isso me deixou, hoje eu faria diferente. Eu tinha contratado, às vezes, uma pessoa mais confiável. Mas não acabou com a minha festa, porque graças a Deus a banda era o Eric, que é bem falado aqui no grupo. O Eric contornou toda a situação, já colocou o DJ para tocar, porque a banda pedia muita energia, mas o DJ não. Desligamos algumas luzes ali que não ia fazer tanta diferença na minha decoração e a festa continuou. Então, sim, foi fundamental essa ação dele lá na hora, junto com a cerimonial. Mas hoje eu faria diferente em questão disso. Mas graças a Deus não atrapalhou minha festa. A gente fica meio assim, né? Ai, por quê? Mas graças a Deus deu tudo certo. Então, assim, a única coisa que teve, graças a Deus, as outras coisas, foi tudo do jeito que eu planejei. Os A comida deu fornecedores para faz. todo mundo, ninguém saiu Não, insatisfeito. nossa, comida, bebida. Eu vou falar uma coisa para você. A bebida ficou responsável pelo meu marido tomar conta. Então, assim, hoje ele tem ele trabalha aqui, ele tem uma fábrica de gelo. E a gente até resolveu, acho que você viu aí na foto, fazer um coxo cheio de cerveja com gelo. Porque eu falei assim, gelo é 0,87, gente, vamos usar bastante gelo. Então, se bebida foi bem... Ele fez parcerias com algumas distribuidoras aqui da cidade, então, se a gente pegou consignado. Então, assim, sobrou. No outro dia, falei que deu mais trabalho, foi para carregar tudo de volta do que sobrou. Comida também. Tipo assim, eu não contratei, não foi um buffet, mas com cozinheiras. Então, assim, por essa quantidade de pessoas, eu não daria conta de pagar se fosse um buffet por pessoa. Então, a gente preferiu comprar as coisas e dar para a cozinheira fazer. Então, assim, foi estilo o buffet, mas comida que ela fez e, assim, foi um sucesso. Você passou um perrengue, né? Eu lembro, eu não sei se. Eu sou meio atrapalhadinha da cabeça, então se não foi você, você me corrige. Parece que você estava às vésperas de casar e alguém da família adoeceu, alguma coisa assim. Você até falou para mim, Clay, eu tô com o coração apertadinho, porque eu não sei nem se eu vou casar. Eu queria que você me contasse isso, não pelo fato de ser uma coisa triste, é porque às vezes a noiva passa por uma situação dessa, e às vezes ouvindo outra noiva falando, ela se revigora, né? Foi um parente que adoeceu às vésperas? Como é que foi? Foi a tia do meu marido. Ela, na verdade, ela nem adoeceu, ela foi a óbito. Ai, meu Infelizmente, foi Deus. um acidente e ela morreu faltando 2 semanas para o meu casamento. Inclusive, ela era E até era a madrinha. madrinha E ela, dele? não, ela era madrinha do nosso casamento. Ah, tá. Então, assim, foi uma fatalidade, foi um acidente que a gente não esperava, então envolveu toda a família dele, eu naquela angústia, porque eu falava, meu Deus, tá tudo contratado, tá tudo pronto, e agora? Mas eu pedi a Deus para acalmar o coração, entreguei nas mãos dele, que era tudo no tempo dele, e deu certo. Mas agora que eu tô recordando agora, o Klaisa, antes disso, o irmão dela sofreu um acidente. Eu acho que eu cheguei foi falar isso com você, que ele sofreu um acidente, capotou o carro e talvez estava todo mundo tipo assim, transtornado com aquela situação. E depois de algum tempo, de 30 dias, que o irmão dela tinha sofrido um acidente, ela capotou o carro e veio a óbito. Então, assim, foi Meu duas Deus. fatalidades. E era um casal que ia ser padrinho nosso de casamento. Então, um Meu, sofreu um acidente e o outro morreu. Então, aquilo ali gerou aquela angústia muito grande na família. Mas, como diz, Deus tem propósito na vida de todo mundo. E eu pedi para Deus acalmar meu coração para ver o que podia ser feito, porque assim, era gastos, investimentos que já tinha sido feito e que não tinha como remarcar essa data. Então, assim, eu estava muito desesperada. Mas Deus foi colocando a mão, colocando as coisas no lugar. Meu sogro, que foi a irmã dele que morreu, conversou, falou: não, ela estava super alegre, queria muito que esse casamento, empolgada com esse casamento, onde ela estiver, ela vai estar feliz por estar vendo vocês dois juntos. Então, assim, eu sei que alguns parentes pro lado do meu noivo realmente não foram, o irmão dela não foi, né? Mas, como diz, Deus abençoe e deu tudo certo. uma coisa que é certa, e a gente aprendeu isso com o que a gente viveu em 2020, é que quando a gente nasce, a gente tem um momento que a gente vai embora, né? Mas ninguém fica para semente aqui, né?
E os que ficam têm que continuar a vida, porque a vida não para nós, né? A Sim. gente não pode estagnar a vida. Não é que a gente está feliz, mas a gente não pode parar, né? É difícil, mas a gente tem que continuar. É. Amanda, encerrando nosso bate-papo, eu já soube de tudo aqui, já soube da questão do porquê da cerimônia ser só para 60 pessoas, questão do gerador, dessa fatalidade que teve antes do seu casamento. Eu queria que você encerrasse dando um depoimento. O que foi organizar o casamento para você, se valeu a pena, se você faria de novo, se você cansou, você quer agora. Deus me livre de organizar casamento, porque eu já ouvi coisa dizer que depois que passa o casamento, ela fica sem saber o que fazer. É verdade. Olha, vale muito a pena. Você daquela organização, vendo tudo que está acontecendo, planejando, você sente falta depois, para te falar a verdade. Então, assim, depois que passa, que você vê que tudo deu certo, que aconteceu do jeito que você queria, que Deus colocou a mão, a gente sente a presença de Deus. Aquela frase como diz, Deus Deus, ama casamento, ele ama mesmo, porque assim, eu tive mais que nunca aprovação dessas fatalidades, problema que eu tive com o gerador, mas tudo aconteceu que ninguém percebeu. Então, assim, principalmente do gerador, todo mundo falava assim, ué, aconteceu isso? Eu falei, aconteceu, só se ele tivesse falado, eu não tinha nem percebido. Então, assim, vale a pena no eventos do grupo, cada minuto, aproveite, curte, passa tão rápido, mas curte a sua festa também, tira as fotos para você ter lembrança, recordações, vídeo, mas curte aquele momento com sua família, porque aquilo ali é único. Então, assim, curte com a sua família, com seus amigos, dance, beba, aproveita, porque, como diz, depois a gente lembrar e falar assim, nossa, poderia ter feito aquilo, poderia ter feito aquilo outro, tipo assim, aí fica só no pensamento. Então faça tudo que te der vontade, aproveita, curte, que vale cada segundo, cada centavo, vale tudo. Amanda, muito obrigada. Foi muito bom conversar com você. Eu acho o máximo noiva falar, porque às vezes a gente fala, a pessoa fala, ela tá falando isso porque ela é dona da revista, ou porque ela tá ficando saco, mas casamento é bom demais. É A bom, gente não pode se apegar a detalhes, você não pode ficar triste por causa do gerador, né? não A pode. beleza do casamento é o ponto crucial do casamento foi a bênção que você e o Túlio recebeu para se tornarem uma família diante de Deus. Agora vocês Sim, são um só carne. Isso é o mais importante. Eu falo muito o seguinte: o resto, para o casal casar, ele só precisa de um celebrante e de um tabelião. Do cartório, ou senão do celebrante. O resto é tudo prestador de serviço. Então, o resto é resto. O que vale é esses dois. e assim, Thais, Obrigada, às vezes amor. a gente fica tanto focado, tipo assim, achando ruim que algo não deu certo, que os convidados nem perceberam. Então, tipo assim, a gente fica com aquela angústia no coração, ai, mas aquilo aconteceu, não podia ter acontecido, que às vezes os convidados nem perceberam. Então, assim, curte o momento que se eu não tivesse falado, ninguém tinha percebido que o gerador tinha parado de funcionar, porque a festa continuou. E a festa minha festa começou às 17 horas e foi encerrada 2h30 da manhã. Então, eu E, saí da chácara 2h30 da manhã. e nós, brasileiros, nós somos um povo abençoado. A gente faz festa até quando está passando dificuldade. É desse jeito Você está mesmo. levando a tarraqueta e está fazendo gracinha, né? É desse jeito. É Então, verdade. o brasileiro não tem tempo ruim com ele. Amanda, muito obrigada. Que Deus abençoe Obrigada seu a você. casamento. Que você seja muito feliz. Que seja para a vida inteira. Vocês Amém. dois velhinhos andando de mão dada, né? Amém. Se Deus, Deus é bom quiser. quando a gente acha uma pessoa que nos ama e que a gente ama e a gente brinca de fazer o outro feliz. E quem ganhar é o melhor. Aí nessa briga é boa, porque você fica tentando fazer feliz, ele fica tentando fazer você feliz e os dois É vão ser desse jeito. felizes. E é Amém. muito bom ter uma pessoa que você dorme do lado, assim, que você chega no cangote. Eu falo, então, o meu marido, meu marronzinho, meu chocolate. Aí eu pego. É bom demais. Vale É muito a pena. verdade. Muito obrigada. Fique com Deus, viu? Obrigada a você. Fica com Deus também.